Poucos no mundo são capazes de compreender os ensinamentos sem palavras, ou entender o valor da não ação. Você sabe quem falou isso? Foi um cara chamado Lao Tzu, ou Lao Tse, que na real a gente não sabe nem se ele existiu de verdade, mas teoricamente ele teria sido um contemporâneo ali da época de Confúcio, que viveu ali nos séculos 6 ou 5 antes de Cristo, lá na China. E por mais que existam muitas ideias diferentes sobre quem de verdade foi ele, ainda assim é atribuído a ele uma das obras máximas do taoísmo, que é o Tao Te Ching, que é possível traduzir como o livro do caminho. De acordo com a história, Lao Tzu, apesar de se importar bastante com as pessoas, já estava meio cansado delas, né, de como tudo funcionava dentro da sociedade onde ele vivia, no reino lá como escriba, como bibliotecário na antiga China. Ele já era um senhor idoso e estava de boa de viver em sociedade, né? Eu acho que dá para traçar um paralelo bom aqui com 2022 a gente está agora. Então ele decidiu, aplicar o vazare. No caminho para fora da cidade, um guarda que parou ele e pediu para ele deixar um pouco da sabedoria que ele tinha. Então ele falou, pega um bambu aí, anota que eu vou te falar que é ouro o negócio. E ele deixou de legado 81 poemas, 81 aforismos sobre o Tao, sobre o caminho e sobre como viver de acordo com isso. Começando pelo primeiro aforismo, onde ele diz, o Tao que pode ser explicado não é o eterno Tao. O nome que pode ser nomeado não é o eterno nome. Meio misterioso, né? Mas a gente vai elaborar aqui. Hoje eu quero compartilhar com você o que o taoísmo ensina sobre como viver melhor e com menos esforço. Então já deixa o like aqui embaixo se já conhece meu canal para ajudar esse vídeo aqui a chegar a mais gente, tá? Isso é muito importante. Um dos princípios mais poderosos, mais importantes que a filosofia taoísta deixou de legado é o que chamam de Wu Wei, que pode ser traduzido como não ação, ação sem esforço ou até mesmo a paradoxal frase de ação pela não ação. Mas teve um carinha aí que eu admiro muito, chamado Alan Watts, que talvez você já tenha ouvido falar dele também, que era um grande comunicador, um grande filósofo, um investigador também dessa filosofia oriental, que disse que de todas as traduções que ele encontrou para o que significava, afinal, Wu Wei, a que fazia mais sentido para ele seria not to force, que em português é não forçar. Mas independente da tradução literal, todas essas possibilidades fazem menção a uma outra palavrinha, uma outra ideia que eu também utilizo bastante aqui, eu já disse várias vezes, que é fluxo, fluidez. Alan Watts chega a falar assim, que o Wei não significa que você não corta a madeira, significa que você corta a madeira na direção que é mais fácil de cortar. Isso quer dizer que não significa passividade, né? A ação pela não ação não é ficar passivo, ou simplesmente não fazer nada, ficar parado. Porque ficar parado é uma ação também, e se mexer é outra. Mas é sim sobre entender o fluxo da vida e aprender a agir de acordo com ele. Para você conseguir agir de acordo com ele, você precisa primeiro aprender a senti-lo. A forma para você aprender a senti-lo é aprendendo a estar presente. E a partir desse estado de presença, você constrói sabedoria e então você age em função do fluidez que você está sentindo sobre a vida. Esse entendimento também se baseia na verdade absoluta de que tudo que você compreende está conectado. Se você olha isoladamente, por exemplo, uma cobra devorando um rato, um roedor, você pode ficar com pena do roedor, né? Achar, nossa, meu Deus, a cobra maléfica, tudo mais, sei lá. Mas quando você olha de longe, dá um zoom out, assim, quando você dá um grande passo para trás e olha para todo o quadro da natureza acontecendo, não existe nada de feio, não existe nada de unilateral, não existe nada em desequilíbrio, nada está imperfeito. A grande equação do universo está eternamente balanceada, numa harmonia linda e grandiosa demais para o nosso limitado intelecto conseguir compreender, mas que nós somos capazes de contemplar, mesmo sem entender. Assim como a gente vai num museu, numa obra de arte, né? A gente fica lá contemplando, às vezes não está entendendo nada, mas que bonito isso aqui, né? Essa é a atitude de se construir com a vida para então desenvolver esse grau de presença, contemplação e Wu Wei. É aprender a observar que tudo na vida é um complexo sistema de inter-relações e que por debaixo dos panos, por dentro dos panos, na verdade, está a vida, pré-existindo, se estendendo para além de qualquer forma particular, para qualquer limitação que você possa dar. A árvore, a cobra, o roedor, tudo isso vem à existência e deixa a existência. Mas a energia que compõe cada um desses corpos, cada uma dessas estruturas, nunca deixa de existir. Primeiro você entende isso aí, depois você aprende a enxergar essa verdade, essa beleza em cada situação da vida também, não apenas nos seres ou nos objetos. E a partir então desse grau de contemplação você começa a aprender a agir de acordo com o fluxo, de acordo com o Tao, através do caminho de menor resistência. Tá conseguindo acompanhar o que eu disse até aqui ou tá muito distante? Comenta aqui embaixo, a hashtag já me perdi ou a hashtag tá fluindo, tá? Pra eu saber como é que tá funcionando aí. De qualquer forma, agora eu vou dar um exemplo bem simples aqui de alguém que conseguiu aplicar isso de uma forma muito prática e trazer boas analogias para explicar também.
No taoísmo e até no próprio Tao Te Ching, existe um paralelo entre a água e o Tao, né? A água como uma representatividade da fluidez, que de fato é o que ela é. E no 8º verso do Tao Te Ching, Lao Tse diz o seguinte: o bem supremo é como a água, que beneficia toda a criação, sem competir com ela. Agora, preste atenção, muita gente conhece o Bruce Lee, né? E a sua famosa frase, "Be water, my friend", ou seja água, meu amigo. Mas poucos conhecem o contexto onde ele diz toda essa frase. Eu vou botar um pedacinho do vídeo aqui para você ver como que ele apresenta toda a ideia. Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Like that, you see? Em outro momento, Bruce Lee também diz o seguinte: quando se atinge a maturidade, se terá uma forma sem forma. Será como o gelo se dissolvendo na água. Quando não se tem mais forma, se pode ter todas as formas. Quando não se tem mais estilo, se pode ter qualquer estilo. E o Bruce Lee foi um exemplo de como utilizar esse princípio na prática. No caso, ele aplicava isso às artes marciais. Primeiro, ele parou de ensinar Kung Fu, porque ele percebeu que era desnecessariamente restritivo e enrijecido, quase como uma estrutura dogmática, né? Então ele criou depois o Jeet Kune Do, que ensinava apenas de forma particular para seus alunos, né? E frisava para os alunos ali que não era para eles criarem escolas de Jeet Kune Do por aí, porque, como Bruce Lee disse no passado, ele considerava que o papel que ele tinha era o de guiar as pessoas para ajudá-las a encontrar o seu próprio caminho, e não de ensinar para elas a seguir o caminho dele. Fala aí, estava ligado já nesse lado filósofo taoísta do Bruce Lee? Mas sério, faz sentido essa diferença entre guiar e ensinar? E dá pra ver como na sociedade muitas vezes a gente faz justamente o contrário. A gente ensina no lugar de guiar, no lugar de construir um pensamento crítico. Nós aprendemos a memorizar conceitos e mais conceitos no lugar de desenvolver o nosso raciocínio e intelecto, que é o que de fato traz liberdade para nossas mentes. Essa estrutura livre de dogmas e de verdades absolutas é uma das coisas que mais me encanta no taoísmo, né? Para mim, é a filosofia que melhor elabora os paradoxos da realidade, né? E da capacidade de existirem duas verdades aparentemente opostas, mas que na verdade são apenas dois lados da mesma moeda e precisam coexistir. Consegue ver a beleza de todas as facetas da existência, dos conhecimentos, dos caminhos distintos ao mesmo tempo. E justamente pelo fato de não ser pão, pão, queijo, queijo, de ser mais ambíguo, que deixa muita gente confusa. Por exemplo, o conceito de Wu Wei e de ação pela não ação, que é algo mais paradoxal que isso. Pois é, entender que é possível agir não agindo é entender que é possível se tornar canal, que é possível permitir dar passagem para o fluxo natural acontecer. A ação acontece, mas não é você que está agindo. Isso é agir sem agir. Isso é ser guiado e ser instrumento da força do Tao, da força do fluxo, da vida que está acontecendo aqui. Construir essa virtude na vida requer boas doses de coragem e boas doses de rendição, para então se permitir sentir essa força do Tao te atravessando, né? Soltar o controle e deixar que essa inteligência superior aí haja, livre da sua ação, livre dos seus movimentos, né? Mas só para amarrar tudo, lembra o seguinte: o primeiro passo é entender que tudo está conectado num complexo sistema de inter-relações e que é necessário dar um passinho para trás, esvaziar a mente, né, para a gente poder absorver mais, para poder enxergar melhor tudo o que está acontecendo, para que a sua ação esteja em harmonia com os processos que estão acontecendo, com o fluxo da vida acontecendo à sua frente. Esse é o caminho, ser como água, isso é o Wei, isso é não forçar. Ou seja, agir de acordo com o Tao. Então, eu espero que você tenha conseguido absorver esses conceitos aqui. E se você quiser se aprofundar ainda mais neles, eu tenho algumas boas aulas sobre o assunto lá dentro da Escola do Fluxo. Basta fazer sua inscrição no primeiro link aqui embaixo, tá? E até o próximo vídeo. Um abraço.